Meu nome é Rita Montezuma, eu sou professora de Ecologia e Biogeografia da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói, que fica no estado do Rio de Janeiro. Meu motivo de estar aqui foi um convite para falar de um projeto que estamos iniciando com o meu grupo de pesquisa, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa de Paisagens, em que eu venho estudando a interação entre os ecossistemas e o espaço urbano. Na verdade, o grande foco é na produção do espaço urbano, com uma questão, uma reflexão sobre para quem nós estamos planejando o espaço urbano, a quem se destina o espaço urbano. Então, dentro desse sentido, eu integro algumas áreas de conhecimento, eu busco integrar, ao menos, que seria a integração no campo da ecologia urbana, tendo o escopo teórico-metodológico da ecologia de paisagens, e a geografia urbana. E nesse sentido, eu busco compreender como os ecossistemas, ou pelo menos os remanescentes ecossistêmicos do espaço urbano, se integram à paisagem urbana. E desse modo, em se tratando de espaço urbano, essa integração ela se dá tanto pelo campo da ecologia, num sentido, numa dimensão biogeográfica, bioecológica, digamos, mas também no sentido social e político, porque o espaço urbano ele é produzido socialmente, é um espaço social, portanto, culturalmente determinado. E os ecossistemas nele presentes como elementos do espaço urbano também são socialmente determinados e ganham importância e valor a partir dos grupos sociais que lidam diretamente com ele. Então, esse projeto, do qual eu virei aqui falar, ele é um projeto que visa integrar ecossistemas e pessoas, de forma que se possa fazer um resgate da importância desses ecossistemas nas suas amplas dimensões. Com isso, eu busco focar, na verdade, nas categorias de funções ecológicas que, quando ganha valor a partir das populações humanas, elas então passam a se tornar o que nós chamamos de serviços ambientais, de serviços ecológicos e, posteriormente, uma vez precificados, quantificados, eles se tornam serviços ambientais. Bom, então nesse sentido, essas categorias elas vão desde provedores, que seria, por exemplo, prover água, prover alimentos, até usufruir das amenidades, no sentido de que desfrutar do espaço dos ecossistemas na forma de áreas protegidas, por exemplo, como áreas de lazer, áreas para usufruto, e também um foco no que a gente chama de espaços livres de edificação, que não são necessariamente espaços livres de poder, de uso ou de intencionalidade. Essas áreas livres de edificação, nós temos tanto as públicas quanto as privadas, e elas integram a paisagem como um todo a partir daquilo que de biodiversidade existe ali. Então, nesse sentido, eu faço uma interpolação de escalas que vai da escala das espécies à escala do ecossistema e, portanto, da paisagem. Esses espaços livres de edificação, eles, em sua grande parte, têm alguma espécie de planta, algumas espécies de vegetais, e dependendo de quem os utiliza ou como ele se situa no espaço urbano, muitas dessas espécies podem não ser nativas ou grande parte são exóticas. Bom, quando a gente centra foco nesses espaços e tenta compreender sua composição e estrutura, que é, na verdade, um ferramental metodológico da ecologia, a gente consegue identificar valores nessas espécies. Muitas dessas espécies já não fazem mais parte da cultura local, no sentido de que valores elas têm. Se é um valor medicinal, se ele é nutricional, se é alimentício, ritualístico, cultural, enfim, tem uma amplitude de possibilidades de uso que os povos ancestrais e principalmente os povos autóctones sabiam utilizá-la. E com a expansão urbana, com o processo de aculturamento urbano, esses valores, esses saberes
né, esses conhecimentos eles se tornam cada vez mais ausentes do espaço urbano. Então, quando nós identificamos e descobrimos seus usos e valores, a gente, então, pretende, a partir daí, criar um projeto, né, que é este projeto que está em curso, de fazer o que nós estamos chamando de paisagismo comestível. Em torno desse termo, na verdade, é um grande guarda-chuva que vai abrigar um conjunto de possibilidades de uso que não são apenas alimentícios. Mas, em se tratando de áreas onde você tem a fome como algo presente no espaço urbano, como produto das inequidades sociais, então falar da fome e pensar a fome como política pública é uma necessidade, né? E considerando, né, que grande parte dos países, né, da América do Sul e Caribe são países em desenvolvimento, são países em que muitos dos seus territórios existe linha de pobreza, existe linha abaixo existem pessoas abaixo da linha de pobreza e como existe, portanto, fome, né? Pensar num paisagismo que integre ambientalmente e socialmente é, no mínimo, uma busca por justiça social. Então, nesse sentido, né, o levantamento dessas espécies, o planejamento desses espaços, que visa manter a conservação dos ecossistemas remanescentes, é manter a história, a memória, a informação, portanto, os conhecimentos, os saberes, né? E que passamos, dessa forma, a integrá-lo dentro do espaço urbano e trazer a discussão para quem nós estamos produzindo o espaço urbano, que precisa ser ambientalmente justo, socialmente justo. E nossas políticas públicas, portanto, têm que atender a todos no sentido de reduzir as inequidades. Seria, no caso, uma forma aplicada de se utilizar os conhecimentos desses campos disciplinares. Ecologia, geografia e, por que não dizer, das ciências humanas de um modo geral. Em tese, né, sinteticamente, seria esse a minha fala hoje.